Bem, já estamos aqui com Cláudio Prisco Paraíso. Boa tarde, Prisco. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem. O resultado de ontem lá no STF mostra uma perspectiva pouco favorável a Santa Catarina. De qualquer maneira, a cobrança de juros simples facilita também um pouco as coisas, né? Eu diria o seguinte, o governador Raimundo Colombo está convocando uma entrevista coletiva em forma de almoço para amanhã, aqui em Florianópolis, na presença dos dois colaboradores que o acompanharam ontem em Brasília, o secretário da Fazenda, Antônio Gavazzoni, e o procurador-geral do Estado, João dos Passos Neto. A grande verdade é que, feito o registro agora, vamos direto ao comentário do quadro, do cenário, que é o seguinte: os estados perderam um pouco de força. Essa que é a grande verdade. O Supremo, por 60 dias, transferiu uma decisão política entre União e Estados. Isso enfraquece, evidentemente, os Estados pelo seguinte: ontem ficou claro que dos 11 ministros do Supremo, 5 já se manifestaram pelos juros compostos. Portanto, os outros 6 que ainda não se manifestaram teriam que ser favoráveis aos juros simples, o que é absolutamente improvável. Então, se não houver um acordo em 2 meses, o Supremo será chamado a deliberar e será a favor da União. Esse é o primeiro aspecto. Para os estados foi bom que nesses 2 meses a transferência mensal vai ser com base em juros simples e não compostos. Santa Catarina, por exemplo, ao invés de mandar 89 milhões, transferir mensalmente, vai transferir 25 milhões. Só que, se não chegarem a um acordo, União e Estados, essa diferença Santa Catarina vai ter que pagar depois. Essa que é a grande verdade. Vamos analisar o seguinte: a possibilidade de entendimento passa por onde? Passa pelo projeto enviado pelo governo que está na Câmara dos Deputados, cujo relator é o deputado catarinense Esperidião Amin. Esse projeto ele não resolve o problema, ele é um paliativo. Prorroga em mais 20 anos a dívida dos estados, portanto, esse alongamento iria até 2048, e nos 2 primeiros anos, 24 meses, os estados teriam um desconto mensal de 40%. Só que esse desconto não é anistiado, é jogado lá para frente, no saldo de cada estado junto à União, de dívida. Então, talvez uma coisa para avançar seria os estados reivindicarem da União que esses 40% não sejam mais cobrados lá na frente, sejam anistiados. Isso tudo agora vai acontecer praticamente com um novo governo, com um novo presidente, Michel Temer, com um novo ministro da Fazenda, possivelmente Henrique Meirelles. Então, é um outro cenário. Ou há um acordo via Câmara, via esse projeto, ou, eventualmente, o novo governo propõe o que Fernando Henrique Cardoso fez em 98, que é uma nova renegociação da dívida dos estados. Quem sabe anistiando parte dos valores, porque a grande verdade é que os estados estão quebrados. Santa Catarina até está numa situação privilegiada, mas estados como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, não estão pagando inativos, aposentados, e os servidores estão pagando em prestação, Minas Gerais também. Então, é uma situação delicada. A grande verdade é que os juros da dívida, como de todo o mercado financeiro, têm que ser compostos. Mas, por outro lado, também é verdade que a União exagera na distribuição do bolo tributário e arrecadador do país. Fica com mais de 60%. O restante, 62%, 63%, o restante para estados e municípios. Ou seja, aí a necessidade, Marcelo, Sim, do pacto federativo. Isso precisa mudar, essa realidade precisa mudar. Não podem ficar os recursos concentrados na União e estados e municípios com pires na mão. Por outro lado, estados também gastaram muito com folha de pessoal. Essa que é a grande verdade. Mas, por outro lado, não estão conseguindo pagar servidor e estão deixando a desejar nas demandas prioritárias do poder público, educação, saúde e segurança pública. Então, é uma situação muito delicada e acho que seria o grande momento de uma grande negociação do novo governo, Michel Temer, com os governadores. É nisso que se aposta para que se tenha uma solução boa para o país. O que não pode acontecer é, numa queda de braço entre estados e União, o que acontece? Os estados eventualmente ganham essa parada, que me parece agora difícil, em função da sessão de ontem,
E a União vai buscar onde? No contribuinte, na sociedade, em todos nós. Carga tributária. E não dá mais para ter carga tributária sobre a população brasileira. Pois não, Prisco. Obrigado pelas informações. Okay? Até logo mais à noite no SBT News. Até a noite.